A gente se arruma pra ver se tá bonita no vídeo, né? Pra ver se tá apresentável ou se tá cagada. O que são 3 pontinhos verdes na neve? Você sabe? Eu sei! Sabe o que são? Pinguins! Fala galera, eu sou a Laís Belta pros íntimos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar 5 coisas absurdas pelas quais eu já passei por ser mulher. Se você é mulher, você provavelmente se identifica com esse vídeo. Se você é homem, analise pelo que as mulheres passam e vê se você faz alguma coisa desse tipo, não é mesmo? Olha sua atitude. Antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, manda para um amigo, compartilha com as amigas mulheres que você tem, se você é mulher, se você é homem, compartilha com um amigo aí para eles analisarem essas situações. A primeira coisa absurda que eu passei e que eu me recordo, porque isso vem desde criança, quando eu era pequena eu morava num bairro de Floripa que era mais familiar, era mais... todo mundo se conhecia, era um bairro menor, né, entre aspas. E inclusive eu morava numa rua sem saída, então todas as famílias da rua se conheciam, então eu brincava na rua, eu tinha essa liberdade. Hoje em dia já não é mais assim. E quando eu me mudei para minha atual casa, eu ia na venda comprar pão ou comprar alguma coisa que precisasse, ou passei aí pro colégio. E também eu e a minha irmã, a gente tinha o costume, tanto na antiga casa quanto nessa casa atual, de ficar na sacada observando a vida passar, porque eram duas crianças desocupadas que não tinham o que fazer, não é mesmo? E a primeira vez que aconteceu, porque não foi uma só vez, nós estávamos na sacada e um carro começou a andar devagarinho. Quando ele começou a andar devagarinho, ele parou depois que ele viu a gente. E quando nós paramos para prestar atenção, era um homem que estava dentro do carro, ele estava com o pinto de fora. Exatamente. A primeira vez que isso aconteceu, eu e minha irmã saímos correndo para dentro de casa e apavoradas e contamos para nossa mãe. Obviamente, quando ela saiu, ele já não estava mais lá. Isso começou a acontecer também quando eu ia à venda comprar alguma coisa. Então, às vezes ia eu e ela, às vezes eu ia sozinha. Os caras, não sei se era o mesmo cara, o que acontecia. Eu sei que eles passavam com o pinto de fora, de moto, de carro. Às vezes você estava do lado do carro e a pessoa, passando assim, saindo da venda, e o cara tava lá batendo uma. Na época eu não entendia, mas eu ficava muito assustada e isso me gerou um medo terrível de andar sozinha na rua e um medo terrível de homens. Então, quando eu tinha que andar sozinha na rua, eu corria pro lugar que eu tinha que ir e voltava correndo. E isso gerou até uma situação, um trauma na minha vida, porque eu não conseguia ir sozinha pro colégio, eu não conseguia fazer nada sozinha. E isso me gerou uma situação que hoje eu até já contei aqui no canal e que eu contei rindo da situação, porque hoje é engraçado, mas na época foi um trauma. Uma vez um cara tava fazendo apenas uma manobra, eu saí correndo e falei que ele tava perseguindo a gente. Tava eu e minha irmã. Eu já contei essa situação em detalhes num vídeo que eu vou deixar aqui no card no canal, então vocês podem assistir. Por isso, pelos caras mostrarem o pinto pra mim e pra minha irmã, eu fiquei com um trauma de andar na rua sozinha e achava que todos os homens que estavam na rua estavam me perseguindo ou querendo me sequestrar. Essa primeira situação do pinto aconteceu quando eu tinha 9, 10 anos, pra vocês terem noção. E nunca ninguém pegou os caras, só para dar o desfecho. Nunca encontraram essas pessoas, esses tarados, não sei se era mais de um, se era um só. Eu sei que era muito frequente e aconteceram várias vezes, que eu até perdi a conta. Enfim, eu nem queria ver pinto ainda, mas tava vendo pinto. A segunda situação absurda pela qual eu passei por ser mulher foi quando eu era um pouquinho mais velha, tinha uns 16 anos. E eu tava no colégio ainda, e a gente fazia um evento de tecnologia num hotel muito famoso aqui em Floripa. E esse hotel, ele é estereotipado, assim. Então, lá é muito comum que tenham empresários que têm muito dinheiro e também prostitutas que vão pra lá pra ganhar o seu dinheiro também. E a gente tava num evento desse, eu sempre tive medo de pegar elevador com homens, sozinha, né? E eu tive que pegar o elevador por algum motivo que eu não me recordo, mas eu entrei no elevador e tinham 2 caras engravatados, assim, todos produzidos, e eu também estava com roupa de evento. Eu tava com uma saia social, tava com roupa de empresária de negócios, né? Enfim, o fato é que um deles começou a puxar assunto comigo, perguntar o que eu tava fazendo no hotel, e eu falei que eu tava num evento e não sei o quê.
E eu, morrendo de medo, me cagando que ele me agarrasse, que eles me agarrassem, porque eram 2. Ele começou a perguntar do evento, depois ele começou a perguntar se eu estava hospedada no hotel, o andar que eu estava hospedada. Ele começou a perguntar coisas mais incisivas. Claramente ele me tirou para acompanhante de luxo. E me deixou muito constrangida e eu acabei descendo no andar que não era meu. Mentiu o andar que era o meu quarto, obviamente, mas foi uma situação muito constrangedora e muito ruim. E a gente só para pensar depois que acontece a situação, né? A gente só para raciocinar depois que cai a ficha e que tu fala, puxa vida, como eu deixei isso acontecer? Na verdade, não é que eu deixei isso acontecer, mas como isso aconteceu comigo, né? A terceira situação absurda pela qual eu passei, que também foi bem triste, é quando eu já estava na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu ia muito em festas universitárias, junto com a minha irmã. E isso também, isso assim, eu tô pegando esse fato específico, mas essa situação já aconteceram inúmeras vezes, inúmeras formas diferentes, mas essa foi uma mais marcante porque eu tive uma reação. Eu fui numa festa com a minha irmã e com as minhas amigas, e aí a gente foi passar no meio de uns caras, e aí eles estavam em muitos, assim, a gente foi passar por eles para chegar onde a gente queria, não lembro qual era o nosso objetivo, talvez no bar. E aí um deles apertou a minha bunda. E eu tive uma reação muito rápida. Eu virei e quando eu virei, eu bati na cara dele e falei assim, olha, tu nunca mais encosta em ninguém assim. Foi uma coisa bem ruim, bem constrangedora. E assim, várias pessoas já passaram a mão na minha bunda acidentalmente ou não. É horrível falar isso, mas direto em ônibus, em festa, fora quando quando o cara não tenta te agarrar, isso também é bem constrangedor e é absurdo porque fere a integridade humana. Não importa se tu é homem, se tu é mulher, tu não tem que obrigar ninguém a fazer nada. E isso é terrível porque é comum para várias meninas. A quarta situação absurda que eu vivi por ser mulher foi também na faculdade, já com um professor. Esse professor, ele tinha muitas tiradas, ele era muito piadista. Então, ele tinha essa pegada mais próxima dos alunos e ser o jovenzão, enfim. E com esse professor eu passei 2 situações. A primeira situação foi que eu estava fazendo uma prova e eu perguntei para ele sobre alguma questão, tive alguma dúvida em relação à prova. Ele simplesmente abaixou na carteira, me abraçou, me apertou assim e começou a falar no meu ouvido. E cochichar. Blá, 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 respondeu o que eu queria. Eu fiquei assim, em choque dura. Beleza, vocês podem achar, não tem maldade e tal, mas tu sente quando a pessoa tem uma intenção que não é uma intenção boa ou que não é uma intenção natural da situação que está acontecendo. E a segunda situação com esse professor foi que nós estávamos fazendo uma prova e aí ele falou pra nós, quem acabar a prova vem falar comigo porque eu quero dar detalhes sobre um trabalho que vocês fizeram. Tipo, dizer a nota, dizer o que ele achou, enfim. E aí eu acabei a prova e fui. E a gente tinha que falar com ele numa sala separada. E aí eu estava de calça e estava com uma cropped assim, uma cropped dessas, que não é decotada, né? É engraçado que a gente sempre vai se justificando e pensando, meu Deus, mas que roupa que eu estava usando? O que eu estava fazendo? Enfim, eu estava de calça e cropped. E aí, o tempo inteiro esse professor falou do meu trabalho olhando para os meus peitos. E eu fiquei muito constrangida, porque ele não estava nem disfarçando, ele ficou o tempo inteiro olhando para os meus peitos, até que eu peguei e apoiei a mão na mesa e fiquei assim, prestando atenção no que ele estava falando. E eu sei que eu saí de lá me sentindo muito mal, muito nojo dele, assim, ele sempre fazia piadinhas de duplo sentido, especificamente em relação a mim. E eu sei que até hoje é uma coisa que eu paro pra pensar e eu falo, poxa, se na hora, assim, eu tivesse, sei lá, tomado outra atitude, o que poderia ter acontecido. Outras meninas, colegas minhas também já tinham me relatado situações em relação a ele, então foi bem pesado. E a quinta e não menos importante situação absurda que eu vivi por ser mulher, que aconteceu recentemente. Eu tentei vender um vestido na OLX. Essa situação são 3 em 1. Mas eu tentei vender meu vestido de formatura na OLX e aí botei fotos do vestido no meu corpo. Eu peguei as fotos simplesmente que eu tinha usando o vestido e botei na OLX. Aí um cara veio falar comigo perguntando se serviria numa pessoa que tem 65 quilos. Aí eu falei pra ele que não, porque o vestido já era apertado em mim e que eu acho que ele era um tamanho P, um pouquinho menor, e enfim, relatei pra ele.
E aí ele foi puxando mais papo e me envolvendo, porque eu realmente achei que ele queria o vestido. E ele falou, não, é pra minha namorada. E aí ele falou, aí ele disse assim, mas qual é a tua altura e teu peso? Porque a altura e o peso da minha namorada são esse e esse. Aí eu peguei e falei a minha altura e meu peso. Daí, pasmem, foi aí que ele arrancou a máscara e se revelou. Ele falou pra mim bem assim, sério que tu tem essa altura e esse peso? Que engraçado, pelas fotos tu parece mais corpulenta. Teu corpo parece mais definido. Então eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, não acredito, cara. Eu não acredito que eu tô aqui perdendo meu tempo conversando com esse babaca para ele falar do meu corpo e não querer o vestido. Fui de novo no LX tentar vender outro vestido. Era um vestido que já não era longo, mas era de festa. Botei a foto também do vestido no meu corpo e anunciei. Quando o anúncio foi pro ar, eu recebi uma mensagem de um cara também. E ele falou assim, se fosse minha mulher, eu não deixava você vender esse vestido porque ficou top em você. Linda. Eu fiquei abismada, me incomodou bastante, eu também não respondi esse cara. E no anúncio, eu botei o meu telefone para as pessoas ligarem e tirarem dúvidas, ou enfim, né? De repente, meu telefone toca. Passou uns dias depois que eu fiz o anúncio, meu telefone tocou. Quando meu telefone tocou, eu atendi, era um prefixo estranho que eu não conhecia. E aí, um cara começou a falar comigo. Oi, tudo bem? Oi. Daí ele... eu vi seu anúncio no LX. Daí eu falei, sim, mas qual é o seu interesse? Porque eu queria saber se ele queria um vestido ou outro. Aí ele falou, é vestido, né, que tu tá anunciando? Ele nem sabia o que eu tava anunciando. E aí eu já fiquei desconfiada e já senti também a energia de segundas intenções dele. Ele disse assim, mas onde é que fica a sua cidade? É no Paraná? Eu falei, não, é em Santa Catarina. Dele, é longe, né? Mas será que você manda pelo correio esses vestidos? Eu falei, sim, se for do seu real interesse, eu mando. Aí ele pegou e falou assim, porque eu tenho loja, começou a inventar uma história. Daí eu peguei e desliguei o telefone na cara dele. Porque eu vi que era papinho balela. Aí, o que aconteceu? Meu telefone tocou de novo. Daí eu já atendi de novo. Alô? Que era ele de novo. Aí ele, então, você só tem esses 2 vestidos? Mas é longe aí, né? E ficou insistindo. Aí eu peguei e falei, você vai querer os vestidos? Daí ele bem assim, esse telefone aí é o WhatsApp? Daí eu falei, não. Aí ele, você quer o meu? Daí eu falei, não quero seu WhatsApp, você fala pelo chat da OLX. Pelo chat, é? Tá. Daí ficava em silêncio. Daí eu peguei e desliguei o telefone e bloqueei ele. E esse foi o fim da história. Eu acredito que essas 5 situações são 5 situações absurdas pelas quais a gente não precisa passar, não precisa viver e não precisa se constranger. E parece que as pessoas não têm consciência do que elas estão fazendo e a que ponto isso pode chegar. Graças ao meu bom Deus, nunca fui efetivamente abusada, mas essas 5 situações que eu relatei dentro de várias que esses dias eu estava pensando, são graves também e ferem o meu espaço enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, o que a gente pode esperar, né? Eu saio na rua com medo de andar, de ser perseguida. Várias vezes carros e motos começaram a andar devagarinho comigo até eu chegar no lugar que eu queria, ou até eu entrar numa loja para tentar despistar a pessoa. E é isso, a gente tem que ter medo de assalto, tem que ter medo de homem, tem que ter medo de tudo. E eu sinceramente não sei onde o mundo vai chegar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, manda pros amigos. E é isso aí, até semana que vem. Beijinhos!